Mas vamos com as aspas. As aspas, assim, elas estão bem completas, estão lá no Tá GE. bom. No GE Fluminense, diretor, que é o Angione, diz que o Fluminense não busca zagueiro e mantém esperança por Hulk. Está se tentando. Vamos às aspas do Paulo Angione, falando sobre o Hulk. Eu vou querer a opinião do Ilan e de vocês também, galera. Com relação ao Hulk, isso cabe ao Mário. Ele que tem a dizer a respeito. A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não cabe num momento como esse. Está se tentando. Por enquanto, a tentativa é de conseguir um atacante e, eventualmente, um meia e mais nada. O curioso dessa declaração, Ilan, é que, com relação ao Hulk, isso cabe ao Mário. Mas o Mário é o quê? Porque até hoje, o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, não explicou a função do Mário. O GE chamou o Mário de colaborador. Como é que você vê essa declaração e o papel do Mário Bittencourt aí como homem forte do futebol sem ser anunciado? Estranho, né? É estranho. Essa bola foi levantada hoje na placar também. A Raíssa falou: Ilan, o que é o Mário no Fluminense? Eu tô percebendo que há essa estranheza por parte das pessoas. Em termos de formalidade, sim, é uma coisa estranha. Um cara que não tem cargo, pelo menos sequer anunciado o cargo dele, tá tocando os negócios. Aí a Raiz até falou, mas então ele tá nos bastidores cuidando. Eu falei, ele não tá nos bastidores, ele tá de frente. O Mário é quem realmente hoje manda no Fluminense, porque o Fluminense é futebol clube. O que toca, o que move o Fluminense? É o futebol. Se o Mário é o cara que já cuidava do futebol quando era presidente, continua sendo. Na verdade, na prática, não mudou absolutamente nada. O Fluminense continua sendo, digamos assim, gerido de forma centralizada pelo Mário, como já era na época em que ele era presidente. Agora, sinceramente, Leandro, é esquisito, né, em relação a ele não ter o cargo anunciado, mas que diferença faz também? Eu só acho que deveriam ter anunciado mesmo, né? Por uma questão de seriedade, de um mínimo de formalidade que é necessária, a liturgia de um cargo, de um cara que vai ser responsável, profissionalmente ou não, por tocar um departamento de futebol de um clube gigante no Brasil. A gente deveria saber quem é o cara, qual é o cargo que ele tem, até para saber como se dirigir a essa pessoa. O Mário é o quê? Exatamente, ele é um aspone do Matheus Montenegro, ele é um colaborador, mas colaborador remunerado. Então, tudo isso aí, pelo bem da transparência, que não tem sido forte exatamente do Mário, eu acho que teria sido bom que o presidente Matheus Montenegro tivesse feito, e não custava nada, podia ser só uma notinha de rede social, né? Como eles falam, olha, fulano é o novo reforço e tal. Bota lá uma notinha, uma nota oficial, manda para o jornalista, não precisa nem botar na nota oficial. A gente tem um grupo de jornalistas que recebe as comunicações da comunicação do Fluminense. Era só mandar, né? Então, concordo que é um troço meio esquisito. Mas a gente já sabe na prática o que é. O Mário é o cara que manda no futebol do Fluminense. E se isso ainda não estava claro, eu acho que o Angione acaba de deixar isso muito claro, até com essa resposta um tanto quanto subserviente que eu vi. Ele falou, não, isso está a cargo do Mário. Aí insistiram com a pergunta, né? Eu vi essa parte do vídeo. Aí ele, mais uma vez, se mostrou muito temeroso de dar qualquer informação para não tirar esse papel do Mário. Até porque vamos falar aqui a real, né, Leandro? Eu acho que o Hulk vai vir para o Fluminense, primeira coisa, tá? Já disse isso no meu vídeo mais cedo. Acho que virá, para mim, é uma questão de horas e de poucos dias. Mas quem quer anunciar isso, quem quer aparecer ao lado do Hulk, é o Mário. Então, até a coletiva que iria acontecer no dia 2 de janeiro, para apresentar o Mário, para apresentar o plano de mandato do Matheus, que ele prometeu essa coletiva, ela não aconteceu. E eu tenho a impressão, isso é só um palpite, não é informação, eu tenho a impressão que eles estão esperando contratar o Hulk para convocar uma coletiva onde vão apresentar o Hulk, o Arana, o Gemes, e se tiver mais alguém, o Savarino, por exemplo, com Matheus Montenegro na mesa e Mário Bittencourt à mesa também, sendo anunciado com o seu cargo e aparecendo, levando os louros dos novos contratados. Então, eu acho que o plano passa por aí. Para dar aquele impacto, né? Olha aqui, ó. Começamos 2026, cheio de reforços, aqui o Mário, o homem forte. Mas olha aqui, ó, o que me chamou a atenção nessa aspa do Paulo Angione é isso aqui, ó. Por enquanto, a tentativa é de conseguir um atacante e, eventualmente, um meia e mais nada. Ilan,
O Fluminense perdeu 3 zagueiros e recebeu uma proposta, segundo informações, do Bolonha, recusada pelo Freitas. E o Angione está dizendo aqui, depois a gente pode falar, ele fala sobre o Nino, dizendo que, e ele foi bem claro, o Fluminense não busca zagueiro. Não se busca zagueiro, repetiu. Nino é um sonho, não é uma realidade. A gente entende que no momento o clube não pensa em negociá-lo e falou mais sobre o Freitas. Nenhuma possibilidade do Freitas ser negociado. É um jogador que o Fluminense conta. Não tem possibilidade nem de se discutir. Olha, essa entrevista deixou a torcida do Fluminense muito preocupada. Como é que você perde 3 zagueiros, sendo um deles um dos melhores do Brasil, se não o melhor, e a reposição é uma aposta, uma boa aposta, já falei aqui do Gêmeos, acho que o Fluminense se contratou bem, mas é uma aposta, que veio de um clube pequeno. E aí, Lan, é um zagueiro só e tá tudo bem? Precisa só de um atacante e um meia e fechamos o elenco para 2026? Claro que não. Claro que é uma declaração desastrosa do Angione. Não sei se é apenas uma declaração desastrosa ou se é uma intenção desastrosa de quem toma conta do futebol do Fluminense hoje. A gente sabe muito bem o quão urgente é o Fluminense qualificar o seu elenco, né? Tem muita gente empolgada com as contratações que estão sendo ventiladas. Hulk, Arana já chegou, o Gêmeos já chegou, a possibilidade do Savarino e a possibilidade da vinda do Nino, que foi noticiada hoje pelo Vilela. De fato, se esses 5 forem confirmados, o Fluminense ganha em qualidade. Vai enriquecer, sim, o seu elenco. A questão é, os que estão lá encostados, com prazo de validade já mais do que vencido, e aí estamos falando de alguns jogadores, né, pelos quais temos muito respeito em muitos casos do Ganso, do Cano, do Keno, jogadores importantes em 2023, mas estamos em 2026. Esses caras estão no Fluminense para essa temporada para quê? Em qual outro grande clube de ponta que queira ser competitivo, eles estariam ainda simplesmente dessa forma, sem que nada tivesse acontecendo, sem que nenhum questionamento ou cobrança em relação a desempenho, em relação a metas cumpridas, sem que nada disso fosse cobrado, e mais do que isso, tendo tido recentemente, em todos os casos que eu citei, contrato estendido. Porque esses caras todos que eu citei tiveram contrato estendido em 2025. É gente que tinha contrato aí até 26, aí foi ampliado até 27, outros só tinham até o fim de 25, foi ampliado agora até o fim de 26, caso do Cano, do Ganso, enfim, do próprio Keno. Então são jogadores com pelo menos mais um ano de contrato. E, gente, mas Ilan, já vai terminar no fim desse ano. E tudo bem? E tudo bem ter esses jogadores simplesmente pegando ar no Fluminense, sem ter utilidade real, sem serem competitivos, sem terem qualidade física para ainda estarem no grupo. E faz como? Rescinde o contrato, negocia, empresta, vende. Mas se nem o Freitas pode ser um desses jogadores dos quais o Fluminense abre mão, a gente começa a ficar muito preocupado. O que me espanta, Leandro, é que, pelas palavras do Angione, o Freitas é indispensável. O Cano, por estar lá ainda, me parece que é indispensável. O Fluminense não sei se quer negociar com os clubes que procuraram, a gente não sabe. O Keno, houve informação outro dia de que o Remo queria levar o Keno e de que o Fluminense não aceita negociar o Keno. Eu fiquei tão espantado, foi um repórter lá de Belém do Pará, né? Um cara bem informado lá sobre o Remo. O Remo tentou e o Fluminense diz que não está vendo, que não vai renegociar o Keno. Não é possível que isso seja verdade. Não é possível. E, ao mesmo tempo, é possível sim, né? Porque são tantos os absurdos cometidos por esse gestor que continua à frente do futebol do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, que possível a gente sabe que é. Mas aí, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, um cara que foi contratado, que tem 20 anos, custou 20 e poucos milhões de reais, que quando entrou, na única vez que entrou recente, em 6 meses, mostrou muito futebol, que foi o Lavega, esse foi emprestado. Pintou o primeiro clube, levou como se rouba pirulito de criança. Não sei nem se o Coritiba pagou alguma coisa pelo Lavega. Sinceramente, Leandro, eu torço muito para que o Lavega arrebente no Coritiba. Porque isso precisa ser exposto, sabe? Precisa ser explanado e precisa causar uma certa comoção no torcedor. Falar, gente, como pode esse cara estar lá e não estar no Fluminense, que gastou 20 e tantos milhões para trazer o Lavega? Porque tem coisas no Fluminense que não tem nenhuma explicação.
E isso pega a gente demais, né? Quem pensa, os caras torcem contra, os caras reclamam. Gente, é porque a gente tem que cobrar um mínimo de coerência, um mínimo de transparência. E ninguém conseguiu entender o ano inteiro por que o Lavega, por que o Lescano não foram minimamente aproveitados. Não é o cara ser titular, não é entrar toda hora. Eles não foram testados. Não foram testados. Então as coisas, infelizmente... E se juntar o Lavega, Lescano e o Santi Moreno, que também jogou 4, 5 partidas. É isso. Já a gente fala, é bagre. Cara, não dá para avaliar o cara em 4, 5 partidas entrando durante o jogo. E a gente não sabe até hoje, Willan, não sei se você tem a informação, de quanto que o Lavega custou. Essa informação acho que não saiu em lugar nenhum. Foram mais de 20 milhões. Eu acho que saiu sim, eu acho que foram 4 milhões de dólares. Não tenho certeza absoluta. Acho que foi em torno de 4 milhões de dólares, se não me engano. Sendo isso, o Lescano custou quase 30. E o outro menino, os dois juntos foram 50 também. Os dois juntos, Lescano e Lavega, foi em torno de 50 milhões. E o menino mais 20. Então estão falando de 70 milhões de reais que o Fluminense simplesmente jogou fora porque não quis usar. Ou na pior das hipóteses, os caras não jogam porcaria nenhuma e é pior ainda, porque você faz um investimento muito alto em quem você não confia e toda aposta é arriscada. Mas será que o Fluminense deveria arriscar tanto assim, pagando tanto em quem ele não confia? É um negócio muito esquisito. Mas para poder finalizar aqui, Ilan e amigo, já vou ler as mensagens de vocês. O Angione falou mais isso aqui, ó. Admitiu interesse no Savarino, diz que é um atleta que interessa, não está nada concluído, mas esperamos concluir o mais rápido possível. Então, existem negociações, ele confirmou. E por fim, ó, foi questionado sobre o cargo do Mário, que a gente acabou de dizer aqui. O juiz-presidente segue contribuindo na gestão do futebol, porém não foi anunciado oficialmente sua nova função. E aí, olha o que o Angione falou. Mário, por enquanto, está colaborando. Vamos aguardar a chegada do presidente Montenegro para definir o cargo dele. Essa colaboração é remunerada, Ilan? Não sei. Você quer transferir a pergunta difícil que o Angione não sabia o que responder para mim? Eu já falei disso aqui agora há pouco. Falei, será que é remunerada? Não sei. Não sei, acho que deve ser, né? Quem é que trabalha de graça? Tem um que trabalha, é o Mário. O Mário trabalhou 6 anos e meio de graça. Então, trabalhar mais 1, 2 meses não custa nada, né? Porque o cargo de presidente é não remunerado, né? Sim. Ele trabalhou por amor. Alguém vai negar isso aqui para mim? De jeito nenhum. Rapaz, que entrevista é essa de Paulo Angione? Pois é, gente. Então, ó, recapitulando. Não vem mais zagueiro. Nino é um sonho. Tem interesse no Savarino. Contratação vai vir só mais um atacante, que deve ser o Hulk. E, eventualmente, o meia, que deve ser o Savarino. E acabou. O Fluminense inicia 2026 de acordo com o Paulo Angione, com James, Arana e talvez Hulk e Savarino. Aqui o Robson Augusto, obrigado, irmão, pelo superchat. Estava bem animado até essa entrevista com o Angione. Decepção. Será que ele pode estar ocultando informação? Isso eu ouvi algumas pessoas dizendo, Ilan, aqui nas redes sociais. Será que o Angione está despistando, está dando uma blefada ali? Tem coisa nas entrelinhas? Você acha que isso é possível? Sei lá, né, cara? Sei lá. O Angione, eu tenho... Ele quase não fala, né? Eu não sei o quanto ele manda hoje no Fluminense. Eu acho que quase nada. Não tem aquela expressão homem forte do futebol, do clube. O Angione é um homem fraco do futebol do Fluminense hoje, né? Todo respeito a ele, né? Que é um cara que merece todo o respeito. Aí há 40, 50 anos no futebol, um cara educado, gentil. Mas qual é a força real que ele tem hoje dentro da estrutura de gestão do Fluminense? Eu acho que é muito pequena. Eu acho que o Angione resolve problemas pequenos no futebol do Fluminense ou com jogadores de segundo e terceiro escalão. Tenho quase certeza que é isso. E tanto assim que na hora de falar de algo mais importante, ele falou, não, isso aí é o Mário, e ele ficou com medo de dizer uma palavra que fosse, exatamente por essa subserviência de não ser da alçada dele falar de assuntos maiores do futebol do Fluminense. Então ele pode estar despistando, e eu acho que o Mário funciona muito na base da repercussão, sabe? Eu não vi exatamente a repercussão que teve, mas pelo que eu estou vendo, a repercussão foi ruim, né, da entrevista do Angione, muita gente reclamando péssimo. Que não vai ter contratação. Eu acho que com essa reverberação, se a ideia fosse só contratar esses aí que o Angione citou,
pode ser que o Mário ou o Matheus falem, não, a gente precisa contratar pelo menos mais um cara ou mais dois, porque a repercussão foi muito ruim.